Vai. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com autores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem a alegria de receber um autor aqui de Belo Horizonte, mineiro, Jacques Fuchs. Bem-vindo novamente ao Sempre um Papo, uma alegria ter você aqui de novo com a gente. A alegria é minha, é um prazer, obrigado pelo convite. Enfim, a gente estava conversando justamente que há 11 anos eu estreava, né? Eu tinha ganhado um prêmio literário e estreava no cenário e também no Sempre um Papo, né? Então foi um papo muito legal e agora estamos de volta. De volta após mais de 10 livros, mais de 15 livros, 18 livros publicados. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a trajetória do Jacques. E eu quero agradecer também aqui a presença conosco do nosso intérprete de Libras, o Hermes Araújo. Ele nos acompanha até o final. E agora eu te convido, Jacques, a você, quem está nos vendo, para assistir um vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta num minutinho. Jacques Fuchs. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peça de teatro, eventos e apresentações em praças, apresentações musicais, desfiles, festivais e diversos outros eventos culturais. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim a gente volta iniciando a nossa conversa com Jacques Fuchs, que é aqui de Belo Horizonte, é mineiro, escritor, pesquisador, professor e tradutor, fez doutorado na Universidade de Lille, na França, e um pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Já ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Manaus, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, o Prêmio Paraná, o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o Prêmio CAPES, e foi finalista por 2 vezes do Jabuti e foi finalista do APCA e do Barco a Vapor. Neste ano ele foi finalista do Jabuti com o livro Nunca Mais Vou Te Perdoar por Me Obrigar a Te Esquecer. Jacques, bem-vindo novamente, que bom que você está aqui. É um prazer falar sobre O meus bate-papo livros, acontece de sobre forma literatura de uma forma simultânea, geral. pois a Eu entrevistadora adoro, e o acho que é um convidado que a gente conversam por pode, vídeo. enfim, A conversar imagem sobre dos várias dois coisas, aparece em 2 entrar em várias retângulos postos feridas, lado a né? lado, E, enfim, horizontalmente. sempre um O prazer. fundo é composto das cores lilás, laranja e amarelo. Na parte superior esquerda, lê-se Ministério da Cultura, CEMIG e MGE apresentam. Na parte superior direita, lê-se Sempre um Papo, ano 38. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E na parte inferior direita se encontra o intérprete de Libras, um homem que traja a camisa preta e traduz simultaneamente tudo o que é falado. No primeiro retângulo está a apresentadora Josane Faleiro, uma mulher branca de cabelos loiros, lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja regata verde escuro e usa batom vermelho. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está Jacques Fuchs, um homem branco de cabelos castanhos muito curtos, rende a cabeça, possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões rosa claro e seu fundo é composto por uma prateleira de madeira repleta de livros. E outro livro também que muito me marcou, né? Enfim,
foi o livro, né, os livros, né, do Lewis Carroll, que é o Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, né? Eu acho que o que sempre me atraiu na literatura, tanto quando eu era novo, quanto eu fui, né, depois crescendo um pouquinho, eram esses livros assim, que não tinham aquelas saídas, aquelas histórias muito bem né, preenchidas, né? Eram histórias que jogam muito, né? Que jogam muito na mão do leitor, né? Para você construir, para você imaginar, para você sonhar, né? Então acho que esses livros, essa mitologia grega, né? Lida e relida para jovens e também para adultos, e esses livros né, nonsense, que trabalham também com matemática e outros mundos possíveis do Lewis Carroll, né? Eu acho que isso me motivava muito, né? Então eu me lembro desses livros, de ler, de não entender, e de reler, e de ficar pensando, né? E eu acho que foi isso que me trouxe também para a literatura, né? Eu me lembro que lá pelos 14, 15 anos eu também li o Borges, né? Que é esse escritor argentino, que também inventa lugares, mundos e literaturas fantásticas, né? E sempre com esse, né, com esse não entendimento, com essa não compreensão completa, né? Eu nunca gostei daquelas historinhas e viveram felizes para sempre. Isso nunca me motivou, não. O que me motivava mesmo era a coisa né, de uma certa, talvez, loucura, de um certo estranhamento, de uma certa angústia, né? Então, acho que isso que me tornou um interessado por livros e um interessado também depois em escrever livros. Sim. Você falou aí do lógico, né? Da matemática, e você acabou se formando em matemática, né? Exatamente, na verdade eu entrei, né, a minha vida sempre foi meio essa mistura, né? Eu sempre fui um bom aluno em matemática e física, sempre adorei matemática e física, mas ao mesmo tempo eu gostava de ficar lá lendo meus livros, de ficar inventando, imaginando histórias, né? Eu sou, né, da cultura judaica, minha família toda é judia, aquela coisa do livro sempre foi uma coisa muito preciosa, né? O sentimento que eu tinha pela autoridade, pela beleza que tinha atrás dos livros e dos escritores, né? Mas, enfim, eu nunca imaginei que isso pudesse ser um caminho para mim, né? Porque eu imaginava que o escritor era uma coisa tão inalcançável, né? Tão impossível, né? E eu acho que isso é uma grande virtude do projeto Sempre um Papo, né? De tornar o escritor muito mais próximo, né? Assim, eu acho que quando eu era pequeno eu vi o escritor assim com uma distância muito grande. Hoje a gente está né, muito próximo aos escritores, né? Então, apesar de eu gostar de matemática, de engenharia, de física, né? E foi por isso que eu segui meu caminho, né? Eu fiz graduação em engenharia, depois matemática, um mestrado em computação. Foi no doutorado mesmo que eu resolvi mudar de área, né? Mudar, entre aspas, de área, né? Entrar formalmente na literatura. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe a matemática e a física e a computação para os meus livros, né? O primeiro livro que eu escrevo, que é fruto da minha tese de doutorado, se chama Literatura e Matemática, nas obras do Jorge Luiz Borges, do Georges Perec, que é um escritor francês, e do Olipon, um grupo que trabalha com literatura e matemática. Mas nesse livro, nessas minhas pesquisas, eu entro também no Lewis Carroll, no Alice no País das Maravilhas, enfim, tudo que me motivava, né? E aí, enfim, aí a minha entrada no mundo também infanto-juvenil foi através da literatura e da matemática, porque em 2018 eu resolvi transformar esse livro, Literatura e Matemática, numa versão mais acessível, né, para jovens e adultos, porque o Literatura e Matemática é um livro mais denso por ser uma tese de doutorado, né? E o Enigma do Infinito, que é o meu primeiro livro juvenil e adulto também, é um livro, inclusive, que acabou de ser traduzido para o espanhol e publicado na República Dominicana. Esse livro mistura justamente né, os livros, as ideias, os conceitos matemáticos e como eles são tratados na literatura, né? E trabalhando com a questão do infinito, do enigma, da lógica, né? Então, esse livro, inclusive, é inspirado num conto borgiano, que se chama A Biblioteca de Babel, que é uma biblioteca de, né, entre aspas, infinitos sonhos e livros, né? E como que você pode encontrar de tudo ali, né? Talvez uma referência hoje a esse mundo
vasto da internet, que você encontra tudo que tem e tudo que não tem, né? Todo o conhecimento certo e todo o conhecimento falso, né? Então, acho que esse gostar, né, José, do mundo matemático, do mundo literário, que me fez juntar essas áreas e me virar escritor. E antes de você se tornar um escritor infanto-juvenil, foram alguns livros para adultos lançados, né? E quando que veio esse clique assim, vou escrever também para a juventude, para a infância? Eu já tinha, né, vários romances, né? Eu comecei com Antiterapias, que foi esse que recebeu o prêmio em São Paulo, que aí me lançou, né? Enfim, e aí eu pude continuar em busca desse sonho. Depois eu publiquei mais 7 romances, então eu tenho ao todo 8 romances, né? E aí, como eu disse, em 2019 eu pensei em traduzir, né, em criar um mundo, né, onde eu pudesse também trabalhar com as questões de literatura e matemática para jovens. Então, esse livro foi publicado em 2019, ele também foi premiado, né, ele foi semifinalista do Jabuti, ele ganhou esse selo também da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e foi finalista também do Prêmio Barco a Vapor. Então, foi um livro assim que eu já comecei sendo reconhecido e bem recebido. Inclusive, esse é o meu livro, eu digo, o meu best-seller, que ele já está na 9ª edição, né? Porque ele é adotado em várias escolas pelo Brasil, enfim, aqui em Belo Horizonte também. E aí, enfim, aí depois eu comecei a pensar, mas na verdade eu acho que eu comecei mesmo a me interessar e me empenhar a escrever livros para jovens, né? Foi durante a pandemia, porque durante a pandemia eu estava lá pensando em escrever um romance, né? Só que eu estava com aquele mundo, o fim do mundo muito próximo para todo mundo, né? E aí eu falei, não, eu preciso começar algum outro projeto. E eu comecei esse projeto, né, infantil, juvenil, né, mais a fundo, né, estudei, li muitos livros. Eu me lembro das primeiras tentativas de escrita de livros infantos juvenis, eles não eram bons, não, mas eu fui tentando, e aí eu acho que esse mundo infanto-juvenil ele tem uma qualidade, né, e uma maior possibilidade, enquanto na literatura adulta, não sei, talvez o que é mais bem visto hoje em dia, né, aquela literatura mais densa, com muito sofrimento e muita angústia, né? Eu faço isso também, né? Não sempre, né? Alguns dos meus livros eu trabalho muito com a questão do humor, da ironia, do sarcasmo, né? Mas também trabalho um pouco com essa questão, né, mais pesada, né? Da angústia do ser humano, né? Mas na literatura juvenil, talvez, infantil, a gente tenha mais a possibilidade de entrar no mundo lúdico, no divertido, né, no que não precisa dar tantas explicações, ou não dar explicações, né, a gente, né, nós leitores adultos, a gente entende os livros de uma forma, mas os jovens entendem de outra forma, percebem de outra forma, então acho que nesse projeto de escrita para jovens me deu uma nova motivação, né, então durante a pandemia, enfim, eu já tinha alguns livros prontos também, e aí, só que durante a pandemia eu desenvolvi uma coleção de livros, né, em que eu falo de biografias de pessoas importantes, interessantes, e essas biografias voltadas para o público jovem, né? E aí também, enfim, eu escrevi esses livros que a gente vai falar aqui um pouquinho mais a fundo, enfim, e hoje eu me deleito com esse mundo juvenil, infantil, que é um mundo difícil também, a literatura e precisa ser de muita qualidade, de muito cuidado, de muita sensibilidade, né? Mas ao mesmo tempo você pode né, conhecer novos autores, caminhos, ideias. E você falando disso, da ficção, né, do que permite esse mundo lúdico que é permitido eu acho que tanto na literatura adulta, quanto na infantil, quando você está escrevendo ficção, né? Quando você se despertou para essa literatura fantástica, dessa possibilidade de alcançar essas pessoas dessa forma? Na verdade, assim, né, o Borges, né, que são, né, que eu digo que é uma trilogia, né, borgiana, que são 3 contos. Seu grande inspirador. Meu grande inspirador, esses 3 contos que muito me marcam, né, e sempre eu releio, né, eu digo que eu leio
e releio Borges há 30 anos, e há 30 anos eu não entendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu adoro, né? Então, essa trilogia borgiana é baseada em alguns contos, né? São 3 contos do Borges. Um se chama A Biblioteca de Babel, o outro se chama O Idioma Analítico de John Wilkins, e o outro se chama A Escrita do Deus. Esses 3 textos, né? Na verdade, são textos mais conceituais, que envolvem ideias cabalísticas, ideias também né, que exploram a questão do infinito, que exploram a questão da própria literatura. Então, são textos muito vastos e muito ricos, né? Isso que a gente chama de fantástico, né? Não se enquadra na questão lá do Gabriel Garcia Marques, né? O fantástico em Borges talvez seja mais a questão do fantástico enquanto conceito, porque ele fala de livros que não existem, ele fala de autores né, que fizeram coisas que nunca existiram, ele inventa citações, ele inventa livros, bebe muito do misticismo judaico, do misticismo, né, das culturas africanas, hindu, enfim, ele faz uma grande miscelânea, né? E é isso que eu trago também para os meus livros, né? Há uma grande dificuldade de ler Borges, né? Mas eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de ler Borges porque elas se levam e levam os textos muito a sério. Enquanto que, se você ler mais a fundo Borges, né? Eu acho que o Borges está fazendo uma grande ironia, um grande sarcasmo de ideias, de classificações, de mundos possíveis, de autores, né? Enquanto as pessoas levam muito a sério a questão da autoria, a questão da literatura, do livro, o Borges faz uma grande chacota, a meu ver. E aí eu trago essas brincadeiras e essas chacotas, né, para a literatura juvenil. Eu acho que eles são muito mais parceiros, né, dessa leitura enquanto diversão do que, né, o mundo adulto que lê Borges e quer entender tudo que está acontecendo e acha aquilo dificílimo e inacessível, né? Então, é isso que eu faço, né, na literatura também. Eu jogo lá, né, também, como você disse, né, José, não são textos tão fáceis, mas são textos, assim, que provocam a leitura dos jovens, né? Acho que qual é o texto mais lido e mais relido, talvez, né? Justamente Alice no País das Maravilhas. Tem centenas de produções de teatro, de televisão, de cinema, tem dezenas de traduções, né, para o português, para outras línguas, e o tempo inteiro as pessoas, né, vão entrando, vão relendo, vão descobrindo coisas novas, vão estudando na psicanálise, vão estudando na matemática, vão estudando né, nas várias, né, correntes psicanalíticas, junguiana, freudiana, lacaniana, enfim, dá para fazer uma grande entrada, né? Uma grande miscelânea. Eu acho que é isso que é a riqueza da literatura juvenil, e é isso que eu procuro fazer nesses meus livros também. E ler Jacques Fuchs é uma forma também de entrar nessa literatura borgiana, né? E é mais, não é só para criança, né? Eu acho que os adultos também se deleitam com esses livros infantos juvenis que você escreve. E essa ideia também da sua literatura? Eu acho que os grandes livros, né, os melhores livros, são justamente livros que podem ser lidos por jovens, por, né, crianças, por adultos, né? Eu sempre falo que existe uma hierarquia de recepção da obra, né? Bom, se eu for um super, né, leitor de filosofia, conhecer muito filosofia, quando eu entro em obras, por exemplo, né, como Borges ou como Dostoiévski, por exemplo, eu vou entender né, conceitos filosóficos que são muito presentes na obra, né, de vários autores, né? Mas se eu não for um especialista em filosofia também, eu vou entender esse livro de outras formas, né? Então, isso que eu chamo de hierarquia, né? Enfim, se você é um grande leitor, se você é um grande especialista em várias áreas, né, do conhecimento, você vai entrar, né, nesses meus livros ou em livros de literatura de qualidade de uma forma, né? Mas nada impede que você entre de outra forma e se deleite também, né? Bom, você pode entrar num labirinto labiríntico conhecendo as questões do Borges, conhecendo o Minotauro, conhecendo as ideias de criação
gnósticas do universo, enfim, e aí você vai entrar de uma forma. Ou você pode entrar como um menino investigador, né? Ou um investigador menino, que é o protagonista desse livro, e brincar, né, com os labirintos que ele vai entrando, com os personagens que ele vai encontrando, enfim, são várias leituras, vários níveis de leitura. Sim, eu vou mostrar aqui a capa de um labirinto labiríntico que você acabou de citar e te pedir para falar sobre esse menino detetive, né? Como Bom, que esse livro... o que ele representa dentro dessa obra e como que esse labirinto labiríntico se relaciona com os desafios reais que a juventude vivencia, as crianças? Eu acho que esse livro... Bom, primeiro, esse livro tem uma ilustração maravilhosa, né? Do Henri Campion. O Henri Campion é um super ilustrador, designer, que, enfim, recentemente, inclusive, ele foi contratado pela editora que publica o Murakami nos Estados Unidos, né, para refazer todas as capas dos livros, que eles vão fazer um relançamento de todos os livros do Murakami. Quem está fazendo as capas é justamente o Henri Campion. Então, e esse é o primeiro trabalho dele de ilustração de um livro completo, né? Então, primeiro, esse livro tem assim um traço e umas ideias, umas cores muito bonitas, né? Depois, esse livro também é um livro labiríntico, né? Você encontra entre as páginas subpáginas que formam outra história, né? E que vão conectando, enfim. Então, é um livro que tem um projeto, um design gráfico projetado pela Aline, pelo Daniel Juste, que são lá da FTD, que ficou um livro muito, muito bonito, né? E a história desse labirinto labiríntico né, primeiramente, brincar também com os labirintos das palavras, né? Eu falar de um investigador menino, de um menino investigador, é a mesma coisa, né? Eu brincar com as expressões, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que eles estão diante lá de um super perigo, né? Que eles vão encontrar um tigre, né? E aí será que é um tigre de bengala? Aí eles brincam assim, bom, mas se for um tigre de bengala é bom pra gente, né? Porque ele vai estar com a bengalinha porque ele é velho, né? Ou então o tigre estava pronto para dar um bote, né? E o bote aí o bote de... E aí, o bote, na verdade, na página seguinte, é eles entrarem dentro de um bote, né? Então são brincadeiras Esse jogo de palavras é muito legal. Que são brincadeiras e enigmas e labirintos com a linguagem, e também tem a narrativa, né? Então, esse menino encontra um quebra-cabeças, né? Mas um quebra-cabeça que produz também uma ideia muito interessante, que é muito usada no mundo da arte, né? Que é a ideia do Mizanabime, né? Da imagem em abismo. Então, na hora que ele olha para esse quebra-cabeça, ele vê que é ele olhando para um quebra-cabeça, né? Então, você imagina, né? O quebra-cabeça tem ele olhando para um quebra-cabeça, isso infinitamente, né? E aí ele entra nesse quebra-cabeça e, de repente, ele vai encontrando várias pessoas, né? No primeiro momento, ele começa a fugir né? de um tigre, né? E aí o tigre e ele vão correndo em círculos, né? Mas aí, quando eles estão correndo em círculos, e aí? Quem está perseguindo quem, né? O menino que está perseguindo o tigre ou é o tigre que está perseguindo o menino, né? E aí eles vão, enfim, eles têm que descobrir um nome secreto, né? Que foi o nome que deu origem ao universo. Então, os dois vão, né, atrás desse mistério, né? E esse mistério, enfim, borgiano também. Então, esse livro tem várias entradas, vários caminhos possíveis, várias referências a questões lógicas, a outros livros literários. Então, é um livro muito matemático, muito lógico, mas é um livro muito divertido, muito criativo, que traz referências diversas, né? Então, eu adoro esse livro, né? As ilustrações, o projeto gráfico, enfim. E você pensou de alguma forma de como que esse menino ali, detetive, ia se relacionar com o seu público, com esses jovens que estão lendo? Eu acho que, enfim, primeiro nesse contato com o lúdico, com a brincadeira, né?
Depois, nesse contato de tentar desvendar mistérios, de tentar, né, investigar, né, muitas vezes também, enfim, ou então essa história que a gente também tem, que eu acho muito interessante, né, ou que tem essa angústia da juventude, né, de buscar por algo, assim, o tempo inteiro buscando por algo, mas às vezes a gente nem sabe o que a gente está buscando, né, se a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo, se o nosso rabo está correndo atrás da gente, né. Então acho que os jovens têm muito isso, né, ou a gente mesmo, né, nós adultos, né, muitas vezes a gente está nessa correria danada e a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Que é uma frase muito bonita lá do Alice no País das Maravilhas, né? Aonde que você quer chegar? Bom, depende muito aonde, né? Qual caminho que você vai tomar, né? Enfim, isso vai acontecer desde que você ande o suficiente, né? Então são pequenos enigmas lógicos e também enigmas da própria vida, né? E a literatura infanto-juvenil, em geral, essa literatura ficcional, tem esse papel também? Eu acho assim, né? Uma coisa que a gente não gosta, ou o pessoal da literatura mesmo, né? É essa coisa do didatismo, né? E de ter alguma. Né? Primeiro, eu acho que os livros não são para ser didáticos, né? Se a gente quiser literatura didática, aí é outra coisa, né? São os livros didáticos, então aqui, né? E também esses livros que têm que dar alguma Uma né, mensagem. uma mensagem, isso também é lá no mundo lá da autoajuda, que não é no nosso caso, né? E eu acho que essa é a beleza da literatura, porque aqui a gente não tem resposta nenhuma, a gente não tem caminho certo nenhum, a gente não tem, enfim, nenhum manual de instruções para nada, né? E essa que é a beleza, né? Porque a vida também é assim, né? É um imponderável, né? E a literatura também, né? Ao mesmo tempo que eu escrevo esse livro, também eu não tenho o menor controle e nem quero ter do que os alunos, do que os jovens, né? Vão sentir, vão entender desse livro, né? E a literatura é isso, né? Você ter a possibilidade de conhecer e se conectar com outro mundo, com outras vivências, com outras culturas, né? Acho que hoje a gente está nesse mundo tão cheio de bolhas, né? Que a gente só se relaciona com as nossas bolhas, né? E isso extremado pelas redes digitais, né? As redes sociais, enfim. Então, a literatura é isso, né? Cai um livro na sua mão, de uma coisa assim, né? Que não está na sua bolha, que não, né? E que você pode conhecer centenas de outras coisas, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, acho que isso é a beleza da literatura. Nesse mundo digital que a gente tem hoje, principalmente com os jovens muito envolvidos, né, com os jogos, é bom trazer um livro tão legal e que traz uma reflexão filosófica lá no fundo, subjetiva, né, que você busca de alguma forma colocar para pensar, e mesmo que seja um enigma igual esse aqui. E você já citou um pouco sobre esse formato gráfico. Como que foi essa escolha, esse processo de vocês? Foi bem difícil, inclusive, né? Porque a gente tinha Vou que mostrar aqui para a Nina ver, inventar, né? gente. Tem esses enigmas, né? Esse Ele projeto bem gráfico bem cortadinho. diferente, né? Então, foi uma super, né, tirada do designer Daniel Juste e da Aline, né? Que são lá da FTD, né? E, enfim, e corroborado pela editora, né? A FTD é uma editora muito, muito grande, muito conceituada, muito, né, de livros adotados no Brasil inteiro. Então, eu acho que foi surpreendente esse projeto gráfico, né? E difícil também, mas eu acho que resultou em algo muito interessante, né? Porque um livro que é labiríntico tinha que ter também um projeto gráfico labiríntico, né? E eu acho isso casou, né? Casou muito bem. E esse título, um labirinto labiríntico? Também é labiríntico, né? Podia ser um labiríntico labirinto, né? Que também poderia Super. misturar. Enfim, acho que é bem interessante, assim, cheio de enigmas, cheio de mistérios. Né? Se você procurar aqui, você acha o Borgesinho lá no finalzinho, escondidinho aqui também. Então, tem várias brincadeiras também ao longo do livro, sabe? Isso que é legal, que eu achei em outros livros também, se você traz essas citações e reconhece no final, né, nesse aqui o Borges, nesse aqui também, que a gente pode começar a falar dele, que é um bichólogo olha que título, gente,
Um Bichólogo na Fazenda dos Sonhos, que também você traz o Borges no final, a gente, né, você apresenta ele até como personagem no livro, né? É. Esse livro também é muito, muito interessante, né? Tem um texto borgiano que se chama Um Idioma Analítico de John Wilkes. Esse texto, né, talvez seja um dos textos mais lidos e relidos por escritores, né? Então, por exemplo, né, o Foucault, né, que é um grande filósofo, pensador, enfim, ele leu esse texto e ficou completamente maluco e desnorteado com esse texto e escreveu um texto chamado As Palavras e as Coisas, né? Depois teve um outro escritor chamado Georges Perec também, que leu esse texto, ficou fascinado, escreveu um livro Pensar e Classificar. Humberto Eco também, que é um dos grandes escritores de todos os tempos, leu esse texto e ficou completamente maluco, escreveu um livro né, que fala, que se chama Kant e o Ornico, enfim, ou então o perigo das classificações, né? Que ele escreve, enfim. Então, esse texto é um texto que fala que havia um lugar, né, uma biblioteca chinesa, um livro chinês que classificava os animais de uma determinada maneira, né? A gente aprendeu lá no nosso colégio, ou, enfim, ao longo da história inteira, a gente tentou classificar, né, os mamíferos, os bípedes, né, os pássaros, os ovíparos, enfim, a gente ficou durante muito tempo, né, em busca dessas classificações, porque a gente só consegue pensar de alguma forma classificando, né, colocando em caixinhas, né. Só que o que a gente percebe é que colocar as pessoas, colocar os povos em caixinhas é bem limitante, né, bem limitador. Então, Borges se propõe a fazer uma classificação completamente arbitrária e completamente maluca, né? Então eu pego essa classificação do Borges, né? E aí a gente escreve esse livro, né? Falando que existia um bichólogo, né? E esse bichólogo, que é um especialista, né, em bichos, né? Foi a essa fazenda conhecer esses bichos, né? Então os bichos, né, que existem são os pertencentes ao imperador, os embalsamados, os amestrados, os leitões, as sereias, os fabulosos, os cães soltos, os que se agitam como loucos, os incluídos nesta classificação. Então, são bichos muito... Que bichos são esses, né? Os bichos que se agitam como loucos, né? E aí a Mayra, né, Chiodi, que é inclusive vencedora do Prêmio João de Barro, ano passado, né? Eu convidei e a editora topou que ela ilustrasse esse livro, né? E aí ela também se lambuzou, né, em criar personagens, em criar bichos, né, completamente inusitados, completamente inclassificáveis, porque a grande questão desse livro é justamente esse, né? E você me perguntou também por que as pessoas podem gostar tanto desse livro, né? Os jovens, enfim, a gente tenta classificar, né? Esses jovens tentam se classificar e eles não são classificáveis, né? Cada um tem a sua angústia diferente, cada uma se encontra em clubes, né? Grupos diferentes. Então, acho que é isso, né? Esse livro é também, né, no termo, né, fantástico, assim, de uma entrada diferente, né, no mundo, né, e que possibilita, né, diversas invenções, ficções e possibilidades, né? E aí você vem e fala da Mayra, que é assim, nesse livro é fundamental, né, a ajuda, essa contribuição que ela traz com a ilustração, para nos auxiliar a entender que os bichos fabulosos, excêntricos e diferentes são esses. Eu acho que a grande questão da ilustração e da ilustração e das ideias né, contemporâneas sobre a ilustração, né, é que elas não reproduzem o que está escrito no livro, né, elas complementam, elas são uma outra narrativa. Então, tanto um labirinto labiríntico quanto um bichólogo na Fazenda dos Sonhos, as ilustrações têm uma outra narrativa, um outro complemento, outro mundo, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Porque, assim, quem entra nesse livro, entra e entende e percebe e inventa diversas coisas, tanto na escrita quanto na leitura das imagens, né? E aqui nos dois livros, nesse também, você já citou um pouco do humor, né? Do humor e da fantasia.
E aqui também você joga com a lógica e com o absurdo, né? De que forma que você foi equilibrando esses elementos nesse livro? Vamos falar do bichólogo, né? Na Fazenda dos Sonhos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a brincadeira, né? É muito interessante, né? Você brincar com as palavras, você brincar com as expressões, você fazer pequenas né? Problemas, né? Da lógica, do raciocínio, né? Porque a gente está, né? Inserido nessa linguagem. E essa linguagem, muitas vezes, nos permite ou nos possibilita paradoxos, né? Nós somos seres paradoxais, a nossa linguagem é paradoxal, né? Então, muitas vezes a gente não brinca, não percebe essas coisas, né? Como eu disse lá, né? Lá no labirinto, né? Vai dar o bote, né? E aí você, no primeiro momento, acha que, né, a figura de linguagem que é um bote, né? Você vai ser assustado e, de repente, você ganha um bote de presente, né? Enfim, então, acho isso muito interessante e bonito de ser feito, né? Então, né? Aqui eu brinco, por exemplo, né? Tem os bichos inumeráveis, né? No bichólogo, né? E aí ele fala assim, aí eu falo, né? Eu concordei que todos os bichos são inumeráveis. E aí eu comecei a classificar os meus bichos, né? Então, existem os bichos que existem também os bichos que podem existir, existem os bichos que têm uma chance remota de existirem, existem os bichos que quase não existem, tem os que não existem quando o sol marca meio-dia, tem os que não existem nas partes setentrionais, tem os que não existem definitivamente, apesar da minha prima dizer que existem. Tem os que não existem, mesmo que minha prima diz que existem. Tem os que me aparecem em sonhos só às quartas-feiras. E tem os que existem diante, avante e galopante. Então, eu adoro, né? Quem são esses bichos que existem, né? Eles existem de vez em quando, eles só existem nos meus sonhos, eles existem porque minha prima diz que existe, eles não existem mesmo que minha prima diz que existem. Então, olha só, isso eu acho que é a coisa mais bonita da possibilidade da gente pensar, porque no pensamento essas coisas todas existem, né? E podem existir, e são factíveis de existência, né? Apesar de serem contraditórias e paradoxais. Como o nosso raciocínio. Então é isso que eu estou brincando no livro. Né? Eu estou vendo você ler e se divertir e rir, né? E faz a gente rir também. Quando você está escrevendo aí no seu processo criativo, você se diverte também desse jeito? Não, que ideia boa, vou colocar, vou rir. Se por um lado, né, por exemplo, esse livro que eu fui finalista do Jabuti na categoria principal esse ano, né, fiquei entre os 5, que se chama Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, né, esse livro já é um livro cheio de, né, um peso, uma angústia, um sofrimento. Quando eu escrevi, eu sofri muito, enfim, as leituras também são muito sofridas, enfim. Já os livros, esses, por exemplo, que eu estou lendo agora, pura alegria. Eu mesmo, quando estou escrevendo, eu estou rindo, né, eu estou me divertindo, porque eu mesmo estou pensando nas possibilidades do meu raciocínio, da minha literatura, ou da literatura e do raciocínio de uma forma geral, né? Como é que foi o processo de criação desses livros? Que foi na pandemia, que eu sei, mas você fez bastante pesquisa, que você já citou, leu bastante, né? E para começar a escrever, como é que é seu processo? Começa um livro e termina ele? Ou os 3 foram surgindo juntos? Você fala, não, essa ideia vai para esse para outro? Ou já acordou com a inspiração e vou escrever esse livro? Como é que foi? Acho que é tudo muito... Eu sempre brinco que os livros estão meio gestando dentro de mim, né? Então, sei lá, as ideias eu tenho há anos, né? E há anos eles ficam lá dentro de mim, meio misturando, remoendo, né? E aí chega um dia que eu falo, não, agora chegou a hora de escrever esse livro, né? E aí eu começo também um processo de muita leitura, né? Eu gosto muito de ler, eu sou um leitor voraz também de teses, de doutorado, aí eu vou lendo, assim, baixando teses e lendo, e eu gosto, porque aí você pode ler sem
sem muita seriedade. Você vai lendo e pega o que você quer, o que você não quer, né? Enfim, e aí, num determinado momento, eu escrevo o livro, né? E aí, né, eu acho que a grande questão da literatura é a questão da reescrita, né? Eu vou reescrevendo, fazendo umas mudanças, umas brincadeiras, umas transformações, umas misturas entre palavras, e aí o livro nasce, né? Acho que foi assim. A gente citou aqui essas premiações todas, né, que você teve ali desde o início há 11 anos. É claro que receber um prêmio é ter um lugar ao sol, né? Eu acho esse início ali da sua carreira com o prêmio, você acha que deu essa mudada, essa virada de chave de escritor? Como que isso influencia diretamente na sua produção literária? E mais, hoje você vive exclusivamente para e de literatura? Eu acho que, enfim, eu acho que eu só estou aqui hoje conversando com você porque eu ganhei o Prêmio São Paulo lá em 2013, né? Enfim, porque a gente sabe como é difícil a literatura, né? Como tem muita gente publicando e pouca gente sendo né, lido e pouca gente ainda, e menos gente ainda sendo né, convidado para falar, para conversar sobre o livro. Enfim, é muito difícil esse mundo literário, né? Tem muito mais gente escrevendo e publicando do que sendo reconhecido e conseguindo publicar também, né? Porque hoje tem um mercado muito grande também de autopublicação, né? As pessoas publicam, enfim, e é isso, jogam né, a garrafinha no mar, né? Que eu brinco assim, né? Então é muito difícil, né? Então eu acho que eu só estou tentando seguir esse meu caminho por conta desse prêmio e dos outros, né? Depois eu fui ganhando outros prêmios, né? Culminou ano passado com esse prêmio, um selo, né, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, no livro que eu lancei ano passado, que se chama, que é a biografia do Guimarães Rosa, para jovens, que se chama As Fábulas do Fabuloso, do fabulista João Zivtos, que é um livro que eu adoro, que fala, né, que conta a biografia da escrita do Grande Sertão Veredas. Então, eu faço um paralelo entre Rosa e Riobaldo. Esse livro acabou de ganhar também esse prêmio da Fundação né, do Livro Juvenil Infantil. E também Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, né? Que acabou de figurar entre os 5 finalistas do Jabuti na categoria mais concorrida e talvez de maior visibilidade. Então, eu acho que é isso, né? Os prêmios te dão essa ajuda, né? As editoras, enfim, recebem talvez com um olhar mais interessado nos seus livros, embora também seja difícil para todo mundo, né? Ou continue sendo difícil que as editoras comprem meus livros, né? Porque, enfim, tem várias questões envolvidas numa editora, né? Se o livro é bom, é ruim, mas mais do que isso, se o livro está... Né? Se os leitores agora estão interessados nesse tipo de narrativa, ou não estão, ou né, o que está na crista da onda, é um mercado perverso, né? Porque também tem que fazer dinheiro. Né? Agora, sobreviver, né, de literatura, enfim, eu tenho meus livros, então dou minhas palestras, fico viajando, dou meus cursos, então também coisas relacionadas aos livros. Eu tenho um trabalho também muito legal e muito interessante, que é esse também que me ajuda muito, que é um trabalho de ghost writing, né? As pessoas me contratam, né, para escrever livros, então eu escrevo livros para a família, ou livros, enfim, algumas vezes comerciais também, mas é um trabalho longo, né, porque eu me dedico, eu entrevisto, eu viajo, enfim, para escrever um livro para uma outra pessoa, né, sobre uma outra história. Então, isso é um trabalho que eu tenho feito já há alguns anos, e isso também é um trabalho que ajuda, né? E os livros, né? Acho que é o que me dá mais prazer, mas o que também é o mais difícil, né? E dou também aulas, enfim, na faculdade. Então, eu vou tentando, né? Sigo tentando. Agora a gente está no mês, nós estamos em 2024, vai ficar aqui no YouTube, né? Nós estamos hoje, 28 de dezembro de 2024, e você está preparando uma oficina, né? Vai oferecer uma oficina para criança também, que é muito interessante, né? Quando a gente vê as crianças tendo a oportunidade de desenvolver a criatividade e escrevendo um livro, né?
Como que é esse É isso. processo de ensinar para criança? E eu vi até que você está lá no escopo que usa o raciocínio lógico, a matemática para isso também, né? Então, em janeiro, né, eu vou começar com esse curso, né, vai ser o primeiro curso que eu vou dar para crianças, né, de 7 a 13 anos, em que eu vou explorar justamente essas questões literárias, matemáticas e lógicas, né. Então, o objetivo é selecionar alguns textos, fazer leituras desses textos, convidar essas crianças a produzir, né, os próprios textos, compartilhar esses textos com base nos livros e nos temas estudados. Enfim, então desenvolver, né, essa coisa da escrita também, do livro, né, tudo longe das telas, a gente não vai mexer com telas nesse curso, né, então vai ser mão na massa, vamos fazer os nossos próprios livros também, o que é muito legal, né, então esse vai ser o objetivo. E em janeiro também eu vou dar um outro curso, né, sobre Borges também, são 4 aulas também sobre Borges, enfim, então é sempre interessante falar sobre Borges, porque, como eu disse, eu leio, estudo há 30 anos, e há 30 anos eu descubro coisas novas, né? E aí os meus alunos, né, os meus colegas, a gente vai lendo e vai discutindo e aprendendo coisas juntos. Sim. Você citou aí que já fez a biografia, né, voltada para jovens do Guimarães Rosa. Tem também da Dona Ivone Lara, né? Eu acho que você está com ela aí, você pode mostrar a capa para a gente. Se você quiser falar um pouquinho dessa aí que a gente já está finalizando, são só esses 2 de biografia ou a gente tem outros autores também que você já fez? Ai, que linda essa capa, João Lindo. Não, então, eu tenho 3, na verdade, né? Eu tenho as Fábulas do Fabuloso Fabulista João Zito, né? Que é o livro do Guimarães Rosa, que eu tenho um carinho assim particular, né? Acho que é o meu autor preferido, né? E essa história é uma das histórias que mais me emocionam, né? E me tocam, né? Então é um livro muito bonito, muito delicado, e é um livro assim também introdutório, né? Para talvez os jovens que algum dia vão ler O Grande Sertão Veredas, e eu acho que esse livro te dá uma introdução, uma entrada nesse mundo borgiano bem, bem bonita, né? Depois eu tenho um livro, né, da Dona Ivone Lara e o Sonho de Sambar em Contar, que é a história, né, da Dona Ivone Lara. A Dona Ivone Lara todo mundo conhece como uma grande sambista, uma grande compositora, né? Mas, além disso, ela foi uma enfermeira e assistente social que trabalhou com a Anísio da Silveira, e foi ela que desenvolveu essas questões da música terapia, da arte terapia, né, para pessoas com deficiência, né, ela lutou contra, né, foi uma defensora da luta antimanicomial, enfim, então eu me encontrei muito nela, porque eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral, enfim, ele adora as terapias artísticas e musicais, né, que foi também, né, de uma contribuição muito grande da Dona Ivone Lara, né, e tenho também um livro maravilhoso também, que se chama Mary Annie e o Pum dos Dinossauros. Mary Annie foi uma super paleontóloga, né? Na verdade, ela foi uma pesquisadora antes de existir, inclusive, o termo paleontologia, e ela que descobriu os dinossauros, né? A ideia dos dinossauros, porque até então se achava, né, que o mundo tinha lá uns bichos, mas uns bichos por causa do dilúvio, né? Enfim, era uma leitura bíblica, né? E aí a Mary Annie descobre os dinossauros, os fósseis, e aí, só que ela tem as descobertas roubadas pelos homens. Então, talvez os maiores paleontólogos que hoje têm um nome, né, que dão nome a vários fósseis, né, foram roubados da Mary Annie. E a Mary Annie hoje está sendo redescoberta. Então, o meu livro é o primeiro livro, primeira biografia dessa grande cientista que, enfim, teve as obras, né, as descobertas roubadas pelos homens, né? Então, mostra muito essa questão da mulher na ciência, né? Enfim, agora vão também, esse ano, né, se tudo der certo, vão sair outras biografias. Então, é um projeto grande e longo, né? Ai, que ótimo. Então, você quer adiantar essas biografias? Quero que você dê suas considerações finais aqui, por favor, falar dos seus projetos aí para 2025 que vem para a gente. E te agradecer, Jacques, pela presença aqui no Sempre um Papo, viu? Bom, eu que agradeço, uma alegria, né? Quem sabe eu volto aqui ano que vem também, vai ser um prazer para falar, né? Primeiro, acho que logo já no começo do ano, assim, eu vou lançar um livro também que me é muito, mais ainda, precioso,
que é justamente contar a história do meu irmão, né, que é o meu irmão que tem a paralisia cerebral, e é um livro que assim, vai ser publicado justamente pela FTD também, que publicou um Labirinto Labiríntico, que é um livro que tem todo um cuidado, né? Primeiro que ele é um livro que é para um público neurodivergente. Então, existe toda uma técnica que a gente foi estudando junto, desenvolvendo, conversando, de uma escrita para pessoas que têm algum tipo de divergência cognitiva ou algum, né, enfim, alguma deficiência. Então, é um livro que tem a apresentação dos personagens, as palavras, a gente, né, tem um glossário já no próprio livro explicando as palavras, enfim. Então, é um livro que, além de ser para o público neurodivergente e com deficiência, tem um personagem que também é assim, né, que é o meu irmão, né, ele se chama Benny, o livro se chama Benny, o Inventor, porque meu irmão não fala e ele não é capaz de aprender também a linguagem de sinais, porque, enfim, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele inventou os sinais dele, ele inventou a sua forma de se comunicar com o mundo. Então, esse livro conta, né, um dia na vida do meu irmão, né, de como que ele inventa sinais, gestos, sons, e como que ele, né, enxerga o mundo, enxerga as relações, e ele interage comigo, com meus pais, com os colegas da escola, que também, né, têm autismos e neurodivergências. Então, é um livro, assim, com um cuidado espetacular, né, a gente se consultou muito em associações de pessoas com deficiência, é um livro que tem uma ilustração maravilhosa também, do Lalan, que é um super ilustrador, finalista do Jabuti também, e esse livro também vai ter Libra, vai ter né, descrição, autodescrição, vai ter também um filme, né, porque às vezes também as pessoas com neurodivergência não entendem Libras, não entendem né, a audiodescrição, mas entendem também quando é animado o livro. Então, esse livro, assim, nós estamos trabalhando esse ano inteiro, aprendemos muito, né, tivemos também que mudar muitas coisas no livro também, para poder, né, acessar, né, porque muito se fala, né, sobre deficiência, mas pouco se faz, né, assim, porque é um mundo muito difícil de entrar, demanda muito da gente. Então, esse livro foi talvez o mais com o maior número de ping-pongs, né? De ida, eu escrevo uma coisa, a editora vai lá, aprende uma outra coisa, não, isso aqui não pode, não, isso aqui fica muito difícil, não, isso aqui eles não entendem. A gente levou esse livro 2, 3 vezes para um grupo de pessoas com autismo, com algumas questões de neurodivergência, com síndrome de Down, fizemos leituras né, para esse público, e esse público fazia comentários, e a gente aprendia com esses comentários. Então, agora finalmente a gente fechou o livro, então vai virar esse livro, né? Ai, que projeto lindo, parabéns. Esse projeto é lindo. E aí, da biografia também vai ter do Picasso, vai sair, né? Do Guernica, vai sair também da Clarice Lispector, enfim, da Clementina de Jesus também eu escrevi. Então, são esses os projetos. Ai, muita coisa legal. Jacques, muito obrigada pela sua presença aqui no Sempre um Papo. A gente fica sempre feliz e honrada de ter você conosco aqui. Parabéns pela sua trajetória. Que lindo Eu que saber agradeço. que um escritor daqui tem tantos prêmios, né? E tem livro infanto-juvenil, tem para adulto, e agora esse livro com acessibilidade. Muito legal. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada ao Hermes Araújo, que nos acompanhou, e a você, que ficou com a gente aqui nesse programa, no Sempre um Papo. Te convido a compartilhar, se você gostou, e assistir aos outros programas com autores que a gente tem aqui no canal. Obrigada e até a próxima!